Fiquei 3 dias deitada, com febre alta, esperando que alguém aparecesse. A casa em silêncio, só o tic-tac do relógio marcando cada hora que passava. Liguei para eles, mandei mensagens, nenhuma resposta. Até o cachorro do vizinho latiu mais vezes do que os meus netos apareceram. E pensar que foram os mesmos que eu embalei no colo, que curei resfriados, que ajudei a criar. Agora, nenhum "Vó, você está bem?" Eles sempre foram tudo para mim. Desde que nasceram, eram meus olhos da cara. Minha filha tinha só 16 anos quando o mais velho veio ao mundo. Mal sabia segurar um bebê, quem dirá criar. Então eu assumi, troquei fraldas, fiz mingau, paguei escola com meu salário de faxineira. Não me arrependo, mas hoje dói lembrar que foram as minhas mãos que os acalmaram nas madrugadas de cólica. E mesmo assim, quando precisei, nem um copo d'água me trouxeram. Chamei eles de meus meninos, até quando já estavam grandões. Aos 15, o mais velho reclamou que era vergonhoso. "Vó, para com isso, eu não sou criança." Ri na hora, mas agora entendo. Para eles, eu era só a velha que morava na mesma casa. Não a mãe que largou o emprego para levá-los no médico. Não a avó que vendeu até a corrente de ouro para comprar material escolar. Só a avó chata que cobrava para lavar a louça. Lembro como se fosse hoje. Saía de casa às 4 da manhã com um uniforme azul marinho engomado para limpar apartamentos de luxo antes dos moradores acordarem. Enquanto esfregava banheiros alheios, meus meninos dormiam quentinhos. Voltava às 7 da manhã, trocava de roupa correndo e ia deixá-los na escola, sem nunca deixar transparecer o cansaço. Meu café da manhã era o resto do leite que sobrava na panela deles. Nas tardes, depois da escola, fazia bico de lavadeira para completar o orçamento. Minhas mãos ficavam vermelhas de tanto torcer roupa, mas pelo menos assim podia comprar o tênis que eles tanto pediam. "É da marca, vó?" Eles perguntavam e eu mentia. "Claro que é, meu filho. Na verdade era do camelô, mas eu lavava a mão para durar mais." Eles nunca souberam. As noites eram sagradas. Era quando ajudava nas lições de escola. Com meu primário incompleto, ficava horas decifrando os cadernos deles. Quando não entendia, pagava do meu lanche um estudante do prédio para explicar primeiro para mim, para depois eu ensinar direito. Me chamavam de professora brincando. Não sabiam que era a minha maior honra. Aniversários? Nunca tive festa, mas para eles todo ano tinha bolo até velhinha. Guardava modas em um pote escondido atrás do armário. Quando completei 50 anos, o mais velho perguntou por que não comemorei. Não gosto de festa, menti. A verdade é que naquela semana tinha comprado o uniforme novo da escola dele. Mas isso ficou guardado comigo. Minha filha tinha 17 anos quando o segundo neto nasceu. "Mãe, você cuida melhor que eu", ela disse. Eu achei que era fase. Mas os anos passaram e ela nunca pegou no colo para valer. Aparecia de vez em quando com presentes caros. Tênis de marca, videogame, como se presentes pagassem o afeto que ela não dava. E eu ficava calada, só observando os meninos abraçando aqueles presentes como se abraçassem a mãe. Quando fazia aniversário, ela sempre tinha um compromisso. "Ah, mãe, você entende, né?" Eu entendia sim. Entendia que, enquanto eu segurava vômito de gripe, trocava lençol molhado e levantava de madrugada, ela estava embalada com um namorado novo, mas nunca falei mal dela para os meninos. Até defendia. "Sua mãe te ama, só tá confusa." Mentira minha, que hoje me custou caro. Quando entraram na adolescência, tudo mudou. Meus bom dia começaram a ser respondidos com grunhidos. O cheiro do café da manhã, que antes os fazia correr para a cozinha, já não era suficiente. Passavam direto pela mesa, pegavam o celular e saíam batendo a porta. Eu ficava ali, com o pão ainda quente na mão, tentando entender quando tinham deixado de ser meus meninos. As noites de histórias viraram silêncio. O quarto, que antes ouvia meus conselhos, agora tinha a porta sempre fechada. Quando tentava perguntar sobre a escola ou os amigos, rolava os olhos. "Vó, para de encher." Meu coração apertava, mas eu sorria. "Tá bom, meu filho", como se não doesse. Aos poucos, meus cuidados viraram intromissão. O remédio que eu deixava na mesa, quando estavam gripados, ficava lá até vencer. A comida que fazia com carinho era muito simples para o gosto deles. Comecei a ouvir risadas quando usava minhas expressões antigas, meus modos caipiras,
e cada risada era um pedaço de mim que se perdia. Mas o pior não era o desprezo, era a indiferença. Quando me viam chorando, quieta na cozinha, fingiam não ver. Quando precisei de ajuda para carregar as compras, tinham sempre algo melhor para fazer. E eu, como sempre, justificava. Eles são jovens, não entendem. Até o dia em que a febre veio e o silêncio deles falou mais alto que todas as palavras. Foi numa tarde de domingo, quando levava um copo de suco para o quarto dele, que ouvi a voz baixa, mas clara. É só até arrumar um emprego melhor. Morar aqui é humilhante. Parei com a mão no batente, sentindo o coração bater na garganta. Esse quartinho de vó cheira a remédio e passado, ele continuou, enquanto a namorada ria. O copo tremeu na minha mão. Era o mesmo suco que tinha feito com as últimas laranjas da feira, pensando nele. Voltei para a cozinha em silêncio, deixando o suco esquecido no balcão. Naquela noite, ele entrou como se nada tivesse acontecido. Comeu meu jornal como sempre fazia. Nem percebeu que eu sabia. Ou talvez não se importasse. Foi quando entendi. Para eles, eu não era família. Era um favor que o destino tinha feito, um obstáculo provisório no caminho da vida deles. A febre veio numa quarta-feira comum. Acordei com o corpo ardendo, cada movimento uma facada nas costas. Tentei levantar para fazer um chá, mas as pernas tremeram e precisei me segurar na parede. Liguei para o mais velho 3 vezes. Na quarta chamada, a mensagem automática: "A caixa postal está cheia." O celular escorregou da minha mão suada enquanto eu deslizava de volta para a cama. As horas se arrastaram num borrão de dor. O sol bateu na janela, depois escureceu e eu ali, com a garganta em brasa. Mandei mensagem para os 2, preciso de ajuda para ir ao médico. Deixei no visto azul. À noite, tentei novamente. Nada. Até o barulho da minha tosse ecoava sozinha na casa silenciosa. No segundo dia, a fome misturou-se à náusea. Arrastei-me até a cozinha, mas a água escorria do copo que minhas mãos trêmulas não conseguiam segurar. Caí de joelhos no chão frio, entre cacos e poças, pensando nos tantos vezes que tinha limpado o vômito deles quando crianças. Agora, nem um copo d'água conseguia segurar para mim. Foi o Sr. João, o vizinho do 502, quem me encontrou. Ouvi a campainha insistentemente, depois o barulho da porta sendo arrombada. "Dona Marta, pelo amor de Deus!" ele gritou. Seus olhos arregalados me viram enrolada num cobertor sujo, a febre deixando minha visão turva. Enquanto ele me carregava, sussurrei: "Meus netos." Ele calou minha testa quente. "Não estão, Dona Marta, mas eu estou aqui." No hospital, os médicos disseram que era pneumonia avançada. Enquanto o soro gotejava na minha veia, o celular do Sr. João tocou. Era meu neto mais novo, finalmente respondendo após 2 dias. "Ah, é sério que ela está doente? Achei que fosse drama." O Sr. João olhou para mim e, pela primeira vez em 68 anos, eu não consegui disfarçar o pranto. Na alta, voltei para uma casa vazia. As camas deles estavam arrumadas, como se ninguém tivesse faltado. Sentei em minha poltrona, olhando as fotos na parede, todas de quando eram crianças rindo nos meus braços. Foi ali, entre aquelas memórias paradas no tempo, que algo dentro de mim quebrou de vez. Enquanto a febre finalmente cedia, sentei na cama com uma clareza que não sentia há anos. Olhei ao redor do quarto simples, minhas roupas velhas, o armário cheio de fotos deles, o vidro de remédios sempre à mão. Ali, naquele silêncio pós-tempestade, entendi. Eu tinha me tornado apenas um móvel na vida deles, útil quando necessário, ignorado quando não. E decidi que nunca mais imploraria por um pingo de consideração. No dia seguinte, levantei como uma nova mulher. Guardei as fotos em uma caixa no fundo do armário, parei de ligar para lembrar aniversários, deixei de preparar seus pratos favoritos. Quando apareceram semanas depois, como se nada tivesse acontecido, apenas sorri e ofereci café, sem perguntas, sem cobranças. Vi a confusão nos olhos deles quando perceberam que pela primeira vez eu não estava correndo atrás. Tudo começou quando minha filha engravidou pela segunda vez.
Ela implorou que eu comprasse nosso cantinho, prometendo que ajudaria nas prestações. Eu sabia que era mentira, mas comprei mesmo assim, no meu nome, com o meu suor de anos limpando casas alheias. Quando questionei por que não colocava seu nome também, ela deu aquela risada nervosa. Mãe, confie em mim. Um dia isso aqui vai ser dos seus netos. Anos se passaram, as prestações acabaram e minha filha sumiu de vez. Os meninos cresceram achando que a casa era herança do pai, um homem que nunca pagou uma pensão. Eu deixei que acreditassem nisso, orgulhosos do patrimônio da família. Nunca me importei de morar na sombra do erro dos outros. Até agora. Quando vieram com a proposta de vender, o mais velho foi direto. Vó, a casa é nossa mesmo, então vamos dividir igual. Foi quando abri minha gaveta e tirei o documento amarelado, com meu nome solitário na escritura. O silêncio que se seguiu valeu por todos os anos de silêncio que eu havia engolido. Não, meu amor, respondi calmamente. Essa casa sempre foi minha, assim como a dor de vocês sempre foi minha, mas acabou. Vi o desespero nos olhos deles quando perceberam que não tinham direito a nada. O mais novo tentou apelar. Mas, vó, você não faria isso com a gente. Sorri pela primeira vez com verdade em anos. Não, não faria, mas vocês fizeram comigo. E fechei a porta, ouvindo seus passos hesitantes pela última vez no corredor que eu havia pagado com minhas noites sem dormir. Eles tentaram de tudo. Chantagem emocional, ameaças veladas, até falsas promessas de cuidado. Vó, você já tá velha, vai precisar da gente, diziam como se tivesse me visitado uma única vez no hospital. Quando mantive meu não firme, o mais velho esmurrou a mesa. Você vai morrer sozinha nessa casa. Eu apenas balancei a cabeça, olhando nos olhos dele. Melhor sozinha do que mal acompanhada, meu filho. Na manhã seguinte, arrumaram as malas com barulho excessivo esperando que eu cedesse. Atiraram acusações pelo corredor. Egoísta, avarenta, não sabe o que é a família. Eu apenas observei da cozinha, tomando meu café em silêncio. Quando a porta bateu pela última vez, senti um alívio tão grande que precisei me sentar. A casa finalmente estava em paz. E pela primeira vez em décadas, eu também. O vizinho me conta tudo. Eles alugaram um apartamento minúsculo no centro, dividindo o aluguel salgado que consome quase todo o salário deles. Reclamando do barulho, do cheiro de fritura dos vizinhos, do banheiro que vive entupido. Ironia cruel. Tudo que sempre tiveram de graça na minha casa, hoje pagam caro e ainda assim não tem metade do conforto. Nas redes sociais, postam indiretas. Família é quem está presente, com fotos de amigos bebendo. Às vezes me procuram, sempre com pedidos velados. Preciso de um empréstimo, vó. O senhorio está nos despejando. Respondo com a mesma moeda. Silêncio. Afinal, foi o único idioma que me ensinaram a falar durante anos. Agora tomo o meu café da manhã ouvindo os pássaros, sem pressa. Deixo a TV desligada por dias, só curtindo o som do vento nas cortinas. Às vezes pego o álbum de fotos antigas, mas não com saudade, apenas para lembrar que fui capaz de amar tanto, mesmo quando não era recíproco. Essa constatação que antes doía, hoje me enche de orgulho. Descobri que a solidão pode ser leve quando é escolhida. Não preciso mais arrumar a casa às pressas quando sabia que iam visitar, nem preparar pratos especiais que nem seriam apreciados. Minha paz não depende mais de migalhas de atenção. O silêncio que antes gritava abandono, agora sussurra liberdade. Ele apareceu num domingo de manhã, com um sorriso desajeitado e um bolo de supermercado nas mãos. "Para você, vó", disse como se não soubéssemos ambos que ele nunca tinha se lembrado de trazer nada antes. Enquanto tomávamos café, seus olhos percorriam cada canto da sala, calculando o valor das paredes. "Você não acha grande demais para morar sozinha?" Soltou casualmente, como que não quer nada. Deixei o silêncio se alongar antes de responder. "Não, meu amor", falei, passando mais café. "Está do tamanho exato da minha paz." Vi seu rosto se fechar quando entendeu que não havia brecha. Quando foi embora, deixei o bolo na porta do prédio,
Doce demais para meu gosto agora, assim como aquela relação forçada. Hoje entendo que amor não se mede pelo que se dá, mas pelo que se recebe sem pedir. Durante anos confundi sacrifício com merecimento, como se cada noite em claro me garantisse um lugar no coração deles. Erro meu. Amor não é dívida que se cobra, nem moeda de troca que se negocia. A lição mais dura foi perceber que eles nunca foram ingratos, apenas humanos. Eu que insisti em amar sozinha, achando que um dia o esforço extra seria reconhecido. Mas amor de verdade chega naturalmente, sem exigir provas ou barganhas. E quando não vem, faz como a planta que vira para o sol. Você se vira para quem te aquece de verdade. Hoje, quando olho para essas paredes que ergui com minhas próprias mãos, vejo mais do que tijolos, vejo minha história. A casa que um dia foi berço, depois abrigo e quase virou tumba, agora é meu santuário. E a maior ironia, naquele quarto que chamavam de quarto de vó, hoje guardo minhas pinturas, minhas lembranças, minha vida. Eles queriam a casa, mas no fim, quem finalmente encontrou um lar, fui eu. Gostaria de saber de qual cidade você está assistindo. Conte nos comentários até onde essa história chegou. Se identificou com essa jornada, não deixe de se inscrever para acompanhar mais narrativas como essa. Seu apoio faz toda a diferença.